primeira pergunta é qual a sua relação com 1968? Você era trabalhador, estudante? Era funcionário da Uzi Minas, em Ipatinga. Eu era professora do ensino básico pela Rede Municipal de Ensino e professora de inglês no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Eu era dona de casa. Como era a mídia e os meios de comunicação da época? Era muito censurado e era transmitido por rádio. Através de televisão que tinha, eram evidentemente menos canais de televisão, principalmente a principal era a TV Tupi, na época. A censura existia, você não podia falar do governo. Você não podia falar do governo, não podia falar. Você podia falar, mas não na mídia. Após o ato institucional AI-5, como foi a reação da população? A reação foi de espanto e medo. Eu me lembro da época que foi a maior manifestação em uma cidade, que foi uma manifestação de 100 mil pessoas, mais ou menos, contra o AI-5. Qual a sua visão sobre os acontecimentos realizados na época? Você participou de algum? Os movimentos envolveram praticamente todo mundo, inclusive o Brasil, com grande participação dos estudantes, dos jovens, de um modo geral, mas eu nunca participei de nenhum movimento desse tipo, não. Quem não era da esquerda, não era guerrilheiro e era trabalhador, ele não foi incomodado pelo regime militar. Como eu não fui. E como milhares, milhões não foram. Então, eu não participei de manifestação. Muitas pessoas eram presas injustamente na época. Qual era o perfil dessas pessoas? Era mais assim cantores, porque faziam música falando sobre o governo e era tudo censurado, né? Então eram tipo Gilberto Gil, Caetano Veloso. Esse povo todos já foram presos na época por causa da censura, né? Geralmente eram jovens universitários ou estudantes de outros níveis que iam para as ruas se manifestarem contra o regime militar que então imperava no Brasil. E por isso eles eram presos e às vezes até torturados. Como foram os movimentos negros realizados na época? Em Washington destacou-se uma grande passeata e o líder do movimento negro foi Martin Luther King, que lutava pela igualdade dos direitos entre os cidadãos, e ele tinha um sonho, sonhava com o dia, ele costumava dizer, né, que sonhava com o dia em que as crianças brancas e negras se dariam as mãos e conviveriam como irmãos. Em sua opinião, quais você acha que foram as semelhanças e as diferenças entre os movimentos de 2013 e os de 68? 68 era um movimento contra um regime militar, né? E o de 2013 não foi um movimento contra o regime militar. Ele foi um movimento mais para a situação que o país se encontrava, a situação política que o país se encontrava, né? E que se encontra ainda. Então, acho que não há semelhança neles, não. Você acha que o legado que 68 deixou para nós foi a gente poder falar o que a gente quiser? Sim, podemos falar o que quiser, desde que saibamos aceitar a opinião dos outros. Qual foi o legado que 68 deixou para nós atualmente? Olha, o legado deles foi que, a partir do regime militar, não houve o abuso de dinheiro no país. A partir daí, começou a haver o desenvolvimento do país. Chegou no regime militar, o Brasil a ser a 8ª potência mundial, potência econômica mundial. Ele era a 40º, passou a ser a 8ª potência mundial econômica. Então, aí no regime militar, o que deixou de legado, isso aí a gente fala porque nós vivenciamos isso, estradas, energia, grandes hidrelétricas, a ponte Rio-Niterói, né, que foi na regime militar, e o desenvolvimento do país com a indústria, principalmente a indústria. Então, o legado que eles deixaram, realmente o Brasil desenvolveu.